Salve, queridos alunos, aqui é o professor Marcelo, em mais uma aula NET para vocês. Agora, nessa aula em especial, estaremos trabalhando um pouco sobre climatologia. Gostaria que você acompanhasse aí na tela do seu computador. Esse será o nosso grande tema da aula, ok? Então, pensando na etimologia da palavra, né, logos, estudo, clima, seria então o nosso objeto de estudo. A ciência que estuda os climas e investiga os seus fenômenos, ok? Dando sequência, nosso objeto de estudo agora seria a atmosfera, né? A esfera gasosa do planeta Terra, tá? Então, existem várias formas de você definir a palavra. O nosso objeto de estudo é essa camada gasosa mesmo, o ar que respiramos, tá? Então, é importante nós entendermos as camadas da atmosfera. Então, de 0 a 12 quilômetros temos a troposfera, esse ambiente onde nós vivemos e onde nós temos os fenômenos climáticos. De 12 quilômetros a 50 temos a estratosfera, onde nós encontramos principalmente a camada de ozônio, que vai filtrar os raios ultravioletas, né? De 50 a 80 quilômetros teremos a mesosfera, nessa região onde nós temos a reflexão das ondas de rádio. Perceba que à medida que nós ganhamos altitude, nós temos uma queda de temperatura. Entre 80 a 500 quilômetros temos a termosfera, é nesse ambiente que temos ocorrendo as auroras, ou a presença dos ônibus espaciais. E de 500 a 800 quilômetros de altitude temos a exosfera e a magnetosfera, onde temos as presenças das sondas, satélites e enfim. Vale a pena também nós entendermos aí a diferença das camadas internas do planeta, que chegam a 6.000 quilômetros, e a nossa camada gasosa da atmosfera apenas 800 quilômetros. Vale a pena também nós relembrarmos aqui a questão que envolve principalmente a composição da nossa atmosfera, que é feita em grande quantidade de nitrogênio, 78%, 20% de oxigênio, e o restante de outros gases, como argônio, dióxido de carbono e vapor d'água, ok? Dando sequência, então, vale a pena falarmos mais um pouquinho sobre a camada de ozônio e a importância dela, né? Onde ela fica, a altitude na estratosfera, né? O papel dela, que evita a entrada de raios ultravioletas e a destruição, né? Segundo alguns cientistas, é feita pela emissão do clorofluorcarbono. Então, já vamos amarrar esse assunto nas anomalias climáticas, enfim, né? Então, é importante nós entendermos isso e ficarmos espertos com relação a essa questão que envolve a camada de ozônio, né? O CFC destrói a camada de ozônio, presença do CFC possibilita a formação de dióxido de cloro, né? E aí você tem a entrada dos raios ultravioletas, ok? Dando sequência, então, vamos pensar um pouco da diferença do que é clima e tempo. Tempo são as variações momentâneas da atmosfera numa determinada área. Já o clima seriam as variações ao longo de anos num determinado local. O nosso objeto de estudo aqui na climatologia será o clima, ok? Então é importante estar atento com relação a isso. Para entender um clima, então, é importante que nós entendamos que existem os chamados fatores climáticos, que são desde temperatura, umidade, precipitações, os ventos e a pressão atmosférica. Esses elementos podem variar de acordo com os fatores, que são altitude, latitude, maritimidade, continentalidade, correntes marítimas e massas de ar. Estaremos revisando todos esses elementos e fatores climáticos nessa aula. Com relação à umidade, mais precisamente com relação às precipitações, vale a pena ficar esperto com relação aos tipos climáticos, ou melhor, tipos de chuva, tipos de precipitações.
Então, número 1, a chuva convectiva é aquela em que a radiação solar, ao entrar na superfície, vai promover um processo de evapotranspiração. E aí, quando você ganha altitude, a temperatura diminui e nós temos uma condensação. É a chamada chuva convectiva. Segundo tipo de chuva é a chuva frontal, onde duas massas de ar, horizontalmente falando, se encontram e promovem uma precipitação. Essas duas massas de ar vão ter temperaturas diferentes, ok? E aí nós vamos ter a chamada chuva orográfica, chuva de montanha, chuva de relevo, uma massa de ar oriunda do oceano com muita umidade, começa a ganhar a altitude, precipita, quando ela passa para o interior, ela passa sem umidade. Onde você tem a chuva, nós chamamos de barlavento, e essa região onde nós não teremos chuva, nós vamos chamar de sotavento, ok? É importante nós entendermos, então, esses fatores climáticos, né? Os elementos, pensando então na temperatura, pode variar de acordo com a altitude e pode variar de acordo com a latitude. Então, vamos dar uma observada, a radiação solar, quando entra na superfície terrestre, ela vai perdendo porcentagens em cada uma das camadas. Quando chega na superfície, você tem uma reflexão, né? A temperatura da atmosfera é produto do que ela vai aquecer. Então, como na superfície nós temos a maior quantidade de gases, o maior aquecimento normalmente ocorre nessas regiões próximos da troposfera, certo? Por isso que quanto maior a altitude, menor vai ser o quê? A temperatura. Com relação à latitude, a maior quantidade de temperatura vai acontecer próximo da linha do Equador do que nas regiões polares. Isso se dá porque a mesma quantidade de radiação solar que você tem chegando do espaço na superfície se concentra numa mesma área. Devido à curvatura do planeta nas regiões dos círculos polares e trópicos, aí a radiação solar vai se espalhar para uma área maior, produzindo menor temperatura. Então, na região do Equador, ela se incide de uma forma perpendicular, e na região dos trópicos e regiões de círculos polares, ela se incide de uma maneira oblíqua, atingindo uma área maior. Há de se considerar ainda que o planeta tem uma inclinação de 23 graus e 27 minutos, que faz com que nós tenhamos uma distribuição irregular dessa radiação solar, produzindo temperaturas diferenciadas, ok? A partir dessa ideia, nós temos então três grandes zonas climáticas, né? A zona intertropical, a zona temperada do norte e do sul, e a zona glacial ártica e antártica, estabelecida praticamente por 23 graus e 27 minutos latitude norte e 66 graus e 33 minutos latitude norte, respectivamente, e sul. Na região do Equador mais quente, nas regiões polares mais frio. Então, a temperatura do planeta varia na razão inversa dos graus de latitude. Passaremos a pensar, então, agora na questão que envolve a altitude. Quanto maior a altitude, menor a temperatura. Observe a tabela e perceba, por exemplo, que cidades, mesmo mais distantes do Equador, teoricamente, deveriam ter temperaturas menores, mas dependendo da altitude, o relevo de altitude, você pode ter uma variação de temperatura. É o caso, por exemplo, de Curitiba, né? Curitiba e Florianópolis, por exemplo. Nós temos as médias térmicas batendo na casa entre 17 e 20 graus. Perceba que Curitiba, com uma latitude menor em relação a Florianópolis, apresenta uma média térmica menor. Isso acontece devido à altitude. Curitiba é uma cidade que está mais alta do que Florianópolis, mesmo com a latitude menor.
Então vale a pena ficar esperto com essa situação, porque podem cobrar isso de você. Cidades com maior latitude, teoricamente, deveriam ter menor temperatura. Mas se considerarmos a altitude, podemos ter algumas exceções, como é o caso de Curitiba. Continuando então, vamos pensar em mais uma situação que envolve altitude, temperatura e vegetação. Independentemente dos graus de latitude, se você tiver uma floresta, numa região equatorial que seja, conforme você ganha altitude, você diminui a temperatura, o que vai implicar na quantidade de vapor na atmosfera e os níveis de precipitação, e vai mudar os tipos de vegetações, saindo de vegetações mais densas, passando por vegetações mais heterogêneas, chegando nas homogêneas, e aí nós vamos perceber uma vegetação de poucas espécies, né? Seria uma vegetação formada mais por gramíneas ou pinheiros, que a gente chama de vegetação homogênea, né? Então vale a pena ressaltar a questão aí da altitude e a questão da temperatura e vegetação. Vamos falar um pouquinho a respeito sobre a pressão atmosférica versus altitude. Então, na superfície terrestre, nós temos uma maior quantidade de ar, mais peso, portanto, mais pressão. Quando ganhamos altitude, menor quantidade de ar, menos peso, menor pressão. Ok? Há de se ressaltar também a pressão atmosférica relacionada às brisas. Regiões, durante o dia, em regiões onde nós temos água, a água demora para aquecer e transforma essa região numa área de alta pressão, uma área mais fresco. Então a tendência dele é buscar espaço em áreas onde o ar é mais quente. Aí nós temos a formação das brisas marítimas. E aí ela volta, ganha altitude, porque o ar quente é mais leve, aí ele retorna para o oceano e forma um ciclo. Durante a noite inverte, a superfície perde temperatura mais rápido, então se transforma numa área de alta pressão, que vai em direção ao oceano, porque a água segura mais temperatura. E aí esse ar quente sobe e volta para o continente, formando o que nós chamamos de brisas continentais. Ok? Vamos falar um pouquinho agora sobre a teoria de Bois-Ballot. É aquela teoria que afirma que as massas de ar se formam das áreas de alta pressão para baixa pressão. Áreas de baixa pressão, áreas mais quentes. Áreas de alta pressão, áreas mais frias. Então, como ocorre, pensando nas regiões dos trópicos e regiões do Equador, são mais quentes, então o ar vem, se forma nessas regiões dos trópicos, alta pressão, mais frio, e vem para as regiões de baixa pressão, nas regiões do Equador. As áreas de alta pressão são as áreas que a gente chama de áreas anticiclonais, e que acabam levando esse vento para as regiões de baixa pressão, que são as áreas que nós chamamos de ciclonais. Importante entender essa ideia aí, porque a partir dela nós vamos perceber algumas coisas importantes que envolvem aí, entre outras coisas, a célula de Hadley. Dá uma olhadinha na circulação geral da atmosfera nesse esquema que mostra isso. Nas áreas onde nós encontramos o Equador, é a área de baixa pressão. Nas zonas dos trópicos, são áreas de alta pressão, então os ventos se formam das áreas de alta para baixa pressão. Acabam formando os ventos alísios de nordeste e os ventos alísios de sudeste, importantes para entender principalmente o fenômeno El Niño. Então, perceba que áreas tropicais do hemisfério sul e hemisfério norte saem em direção ao Equador e retornam em direção aos trópicos. É o que acontece com esses ventos alísios nessas regiões dos
Os trópicos, que são áreas de alta pressão, também acabam fornecendo ventos em direção aos círculos polares. Essa seria uma área de baixa pressão. Por conta dos ventos que vêm, os ventos estratosféricos, caírem nessa região e criam uma área de baixa pressão. Aí o que vai ocorrer é a formação de ventos que saem das regiões dos trópicos. E nas regiões de 90 graus, área de alta pressão. Então os ventos se formam lá e acabam voltando nesse sentido aqui, ó. Tá? Então, importante entender essa célula. Esse sistema que ocorre aqui, próximo à zona intertropical, nós chamamos de célula de Hadley, que vai formar principalmente os ventos alisos de Nordeste e o de Sudeste. Dando sequência, então, à nossa aulinha, vamos pensar também na forma como pode ser cobrado no vestibular sobre as monções e a alta pressão. Então, nas regiões da Ásia, Sul e Sudeste Asiático, no período do verão, hemisfério norte é baixa pressão, ar mais quente. Então, a alta pressão do oceano traz a umidade e faz isso ocorrer na região um maior índice pluviométrico aqui, ó. Então, os climas de monções nessa região aqui são mais chuvosos por conta dessa situação, tropical de monções. No inverno, a região fica mais fria, então as massas de ar saem do continente e vêm para o oceano. Então, já vai apresentar um índice pluviométrico menor e queda de temperatura, porque as massas de ar passam por regiões de altitude, como por exemplo a Cordilheira do Himalaia. São só exemplos da aplicação das pressões com relação às questões climáticas, ok? Vamos falar um pouquinho agora sobre a maritimidade e continentalidade, que são dois fatores climáticos. Maritimidade seria aquele fenômeno em que a região esteja próximo do oceano, regulam temperaturas e diminuem a amplitude térmica, que é a diferença entre a maior e menor temperatura. No próximo oceano vai ser menor. E a maritimidade contribui para a maior quantidade de chuva. É mais úmido, então, as áreas que estão mais próximas dos oceanos, como é apresentada na imagem aqui. Conforme você distancia do oceano, nós vamos chamar o fator de continentalidade. Continentalidade é o resultado da distância dos mares e dos oceanos. Quanto mais distante, maior variação entre a temperatura de um dado lugar, a amplitude térmica é maior, e áreas mais distantes recebem menos chuvas. Tá? Então, há de se ressaltar e avaliar que as regiões onde nós temos a maritimidade e continentalidade, podemos ter variações de amplitude e variações de chuvas. Okay? Correntes marítimas, um outro fator climático. É importante nós entendermos que existem correntes quentes, identificadas na seta vermelha, e as correntes frias, que vão influenciar o clima. Então, algumas quentes importantes, temos a corrente do Golfo, corrente das Guianas, corrente do Brasil, corrente das monções, corrente Kuroshio, australiana, de Madagascar. Temos algumas frias importantes, como a de Labrador, da Groenlândia, de Benguela, Humboldt, da Califórnia, Oyashivo, da Antártica. Todas essas correntes podem estar influenciando os tipos climáticos em diferentes regiões. Ok? Vamos falar um pouquinho sobre massas de ar, que nada mais é do que porções da atmosfera que trazem consigo características das suas áreas de origem. Portanto, elas podem ser frias, úmidas, frias e secas, quentes, úmidas ou quentes e secas. Temos uma tabela que identifica isso, ok? Então, elas podem ser polar, tropical e equatorial. E trazer aí algumas características específicas de onde vem, seja ela marítima, continental e por aí vai. Podemos apresentar a ideia de massas de ar a nível de Brasil.
em que lá na frente nós vamos perceber um pouco melhor os tipos climáticos do Brasil e a influência dessas massas de ar, mas quais seriam as massas que influenciam o Brasil? A massa equatorial continental, que é quente e úmida, a massa equatorial atlântica, que é quente e úmida também, a tropical continental, que é quente e seca, a tropical atlântica, que é quente e úmida, e a polar, que é fria e úmida. Então, a partir da ideia dessas massas de ar, nós temos os tipos climáticos do Brasil, que exploraremos mais à frente. Uma vez visto, então, a questão que envolve os elementos e fatores climáticos, é interessante que nós entendamos os tipos climáticos a nível de mundo e a nível de Brasil. Isso nós veremos numa outra aula. Dentro dessa aula, dá para nós explorarmos as chamadas anomalias climáticas. O que é isso? Alguns climas no mundo estão mudando por conta de alguns fenômenos que o ser humano está estudando. Entre eles, nós temos o El Niño. O El Niño, então, é um fenômeno que ocorre principalmente no Oceano Pacífico Sul, e nessa região nós temos uma alteração da temperatura das águas superficiais, que acaba provocando uma anomalia, uma alteração de toda a dinâmica climática no planeta. E tem uma íntima ligação com a velocidade dos ventos alísios de sudeste para noroeste. Vamos observar o esquema. Então, nós estamos aqui entre a América do Sul e a Austrália, respectivamente aqui, essas regiões. E o que nós percebemos é que, por algum advento que o ser humano desconhece, nós temos uma alteração da temperatura da superfície do Oceano Pacífico Sul. Uma situação normal sem El Niño é essa situação que você está vendo na tela do computador. Então, os ventos alísios normalmente sopram nesse sentido, que são essas setas aqui, que você está acompanhando, e levam a umidade para próximo da Austrália. Aqui ocorre, então, a precipitação, aí o ar sobe e desce na costa da América do Sul e continua a sua sequência natural. Quando essa água quente é empurrada para cá, nós temos o fenômeno da ressurgência acontecendo. O que é isso? A água do fundo do oceano traz nutrientes e aqui nós temos uma quantidade significativa de peixes, em que os povos da porção ocidental da América do Sul acabam se valendo disso. Isso é a situação sem El Niño. Naturalmente é assim. E o que vai acontecer então? Acontece que, por alguma situação, esses ventos alívios de sudeste diminuem a velocidade e toda essa temperatura que deveria ficar próxima à Austrália se espalha por toda a extensão do Oceano Pacífico Sul, porção centro-oriental. Uma vez que isso acontece, você não tem mais as chuvas em quantidade na Austrália. Essa chuva acaba acontecendo aqui, praticamente no meio do Oceano Pacífico. O principal impacto é que a ressurgência desaparece, não tem nutrientes e os peixes não vêm para essa região. Temos um problema seríssimo com relação a essa situação aqui. Então, por consequência, a dinâmica climática no mundo se altera. Teremos problemas em várias regiões do globo, né, inclusive no Brasil. No Brasil, nesse momento, então, nós vamos ter um aumento do índice pluviométrico no sul e o aumento das secas no norte e no nordeste, ok? Então, legal, aqui o esquema mostra isso para você, né? Com o fenômeno El Niño, fica mais seco na região da Austrália, chove mais na região central do Oceano Pacífico Sul, e especificamente no Brasil, chove mais no sul e sudeste, fica mais seco e menos chuvoso no norte e no nordeste. Dando continuidade, então, o fenômeno Laninha é o oposto do El Niño. O nome El Niño ele é dado pelos chilenos, que atribuem esse fenômeno, né, a data próxima do dia 25 de dezembro, numa alusão aí ao nascimento do menino Jesus. Então, a laninha seria o fenômeno oposto, que ao invés de diminuir a velocidade, vai aumentar a velocidade dos ventos alísios de sudeste. Então, na mesma situação anterior, o que vai ocorrer?
Com a velocidade desses ventos, fica muito chuvoso acima da média na região da Austrália, e nós temos então um Oceano Pacífico mais seco. Não desaparece a ressurgência, altera-se os padrões climáticos no mundo todo, mas especialmente no Brasil. Você vai ter o sul e sudeste mais seco e mais chuvoso no norte e no nordeste. Esse seria o fenômeno Laninha, que por sua vez traz consigo algumas implicações que vão desde a ordem da dinâmica de chuvas, deslizamentos e também alterações aí no quadro da agricultura, trazendo bastante prejuízo, ok? Então aqui nós terminamos essa aula introdutória sobre elementos e fatores climáticos, que é a base para nós entendermos os climas que nós veremos em outras aulas. Muito obrigado pela atenção, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.